Beleza? A palavra do griot. Eu sou griot, sou eu de Limamadou Kouyaté, filho de Bintou Kouyaté e de Djeli Kenjan Kouyaté, mestres na arte de falar, desde tempos remotos. Mariana de Abreu tem uma história muito boa de luta, né? O pessoal, quando começou a ocupar os pedaços, né, as terras, houve uma reação, a polícia veio, perseguiu muita gente, sabe? Muitos companheiros nossos, o Edinho, por exemplo, foi espancado, ficou preso e depois resolveu-se tudo, né? Mas teve esse enfrentamento, né? Houve muita violência, muito desentendimento, por causa até de um pedacinho de terra de meio metro que o vizinho avançasse na terra do outro, né? A primeira parte do Seminário Internacional sobre Reparações, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 6 e 7 de novembro de 2015, foi desenvolvida no Centro Cultural UFMG, onde se deram os debates iniciais sobre a Declaração de Durban, 2001, quando a ONU considerou os crimes da escravidão imprescritíveis e sujeitos à reparação. A segunda parte do seminário aconteceu no Centro Cultural São Geraldo, na zona leste da capital, onde foram realizadas várias atividades culturais e debatidas, junto à população local, a forma como vem sendo conduzida a luta pela reparação aos descendentes dos povos africanos escravizados. No final do seminário, foi elaborada a Carta de Minas Gerais. Queria falar que é um prazer ter vocês aqui, né? Tem muitas pessoas que não vêm ao Centro Cultural e que hoje estão aqui conhecendo, né? Estão aqui pela primeira vez. Eu espero que a gente saia daqui com, né, a cabeça cheia de ideias para a gente transformar tudo aquilo que a gente precisa. Nós estamos no bairro do São Geraldo e esse São Geraldo é circundado por várias áreas, várias comunidades com populações em condição de vulnerabilidade e com muita riqueza pessoal e cultural. Muita riqueza. O tema, como vocês sabem, é reparação histórica. A maioria das pessoas sequer sabe o que é reparação histórica. A maioria das pessoas sequer sabem em que estágio está essa luta. Eu vou apresentar o seguinte. Já em 1888, logo após a abolição da escravidão, no Senado, que ainda era império, teve uma publicação em que eles colocam reparação aos ex-escravos precisa ser discutida. Isso em 14 de maio de 1888. Reparação aos ex-escravos precisa ser discutida. Então, nós estamos há 120 e poucos anos de quando foi colocado no Brasil, não foi em outro local, no Brasil, a questão da reparação.
No ano de 2001, a ONU, da qual o Brasil é um país que faz parte, realizou uma conferência chamada Conferência de Durban. Nessa conferência foi declarado, estavam presentes 176 países, e nessa conferência foi declarado que o tráfico transatlântico de escravo, a escravidão, o colonialismo e a colonização com genocídio dos povos originários era um crime contra a humanidade. Isso foi declarado em 2001, na África do Sul, numa conferência da ONU, da qual esteve presente o representante brasileiro, através do ministro da Justiça da época, nessa conferência. E nessa conferência, ao ser declarado que esses crimes eram considerados como crimes da história, porque foram crimes praticados em determinado período da história da humanidade, esses crimes teriam que ser reparados. Na medida que os Estados nacionais, não só pela sua condição de serem permanentes, mas também por terem legislado durante o período da escravidão, os Estados nacionais seriam responsáveis por essa reparação. Levantou-se outra questão, mas isto foi um crime ocorrido há muito tempo. Mas o contra-argumento foi, não, foi um crime ocorrido há muito tempo, mas nós não estamos querendo reparar o irreparável. Não queremos reparar o irreparável. Nós queremos reparar o reparável. E o reparável são as consequências desse crime que foi ocorrido em determinado período da história. Isso levantado por um historiador africano, Cheikh Anta Diop, grande historiador africano, que dizia, não, nós não queremos reparar o que os nossos antepassados sofreram no período da escravidão. Não tem como, não tem como isso ocorreu, pertence à história, não dá realmente para a gente reparar. Mas temos que reparar, sim, as suas consequências. Quais as consequências do crime, da escravidão e do tráfico? As consequências foi que os descendentes dos escravizados, não só no Brasil, como na Colômbia, Peru, estão em péssimas condições de vida, morando em favelas, não tendo emprego, sendo vítima de todas as sortes da violência policial, genocídio da sua juventude. Então, esse crime, que é chamado crime continuado, esse crime nós temos que reparar. E o Estado tem que reparar, é o responsável, portanto, ele tem que reparar. Bom, Conferência 2001, nós estamos em 2015. A questão de reparação foi levantada em 1888, conforme eu coloquei aqui para vocês, o Senado brasileiro. Então, para
A elite dominante brasileira não é assunto novo. Assunto novo é para nós. Então, passado tanto tempo, não quero nem dizer 120 anos, mas passado 14 anos, de 2001, os governos nunca falaram sobre isso. Nenhum de vocês tiveram conhecimento da divulgação sobre isso. Ninguém, seja o governo que for, e nenhum deles divulgaram. Procuraram fazer providência da forma deles, não da forma que nós consideramos que deva ser a forma que nós queremos ser reparados. Porque uma coisa é o governo, e nesse caso aí, dirigente do Estado, ele dizer, vou dar isso, vou dar aquilo outro. Isso é uma coisa. Outra é nós dizermos, não, para nós sermos reparados, nós queremos isto. Porque para nós a reparação é isto. Nós vamos nos sentir contemplados na reparação se for isto. Porque isso que você quer nos dar não é reparação. Isso que vocês querem nos dar é uma compensação, da qual nós não aceitamos. Nós queremos a reparação, e a reparação é essa. Vamos aproveitar, pegar as contradições a nosso favor que existe na Constituição brasileira. Ótimo. Então, qual a primeira? Não, uma delas é projeto legislativo de iniciativa popular. Vamos pegar o projeto legislativo de iniciativa popular, vamos elaborar o que nós consideramos que deva ser a nossa reparação, vamos elaborar como nós, consideramos, pensamos que como nós devemos fazer e devemos negociar a nossa reparação, para que não o executivo, mas o legislativo decida, porque o Estado brasileiro, ele legisla, não é no executivo, é no legislativo. Então, as políticas de Estado saem no legislativo, não do executivo. No executivo sai as políticas do governo. Mas nós não queremos políticas para nós. Políticas de governo não queremos para nós queremos sim negociação da reparação. De que forma nós queremos ser reparados. Então, por conta disso, nós elaboramos o nosso projeto legislativo de iniciativa popular. E nesse projeto legislativo de iniciativa popular é o que o Eustáquio vai, pelo menos, colocar para vocês no projeto legislativo de iniciativa popular de como nós vamos, nessa primeira etapa, ou eu até nem digo que é a primeira etapa, eu digo que é uma das frentes de luta, porque nós temos que abrir outras frentes de luta. Mas nessa frente de luta, neste momento, como será a reparação negociada e exigida por nós. Na exposição que o Eustáquio vai fazer, vocês vão ter oportunidade de ver e, pelo menos, discutir. São são 3 pontos básicos. Primeiro, a fundamentação histórica da reparação. Fundamentação histórica. Porque é importante fundamentar bem. Porque se você não estiver bem fundamentado, será desclassificado, que é o que eles fazem. Então, fundamentação histórica da reparação. Fundamentando também que não é reparar o que já foi
que já ocorreu. O que já ocorreu. O que nós queremos reparar é o hoje. São as consequências dos crimes que foram praticados. E esse é um ponto. O segundo ponto que nós colocamos também em discussão é o seguinte, como isso vai se estabelecer, como essa negociação deve se estabelecer, porque geralmente as pessoas perguntam o seguinte, peraí, vocês vão negociar o crime da escravidão? Não, nós não vamos negociar o crime da escravidão. Nós vamos negociar o resultado do crime, a favelização do nosso povo, é o subemprego do nosso povo, é isto que é objeto é isso que vai ser colocado na mesa para a negociação. Bom, outro ponto, quem serão os negociadores? Os negociadores seremos nós, não temos ninguém, nós não vamos eleger outra pessoa, vai sair do meio nosso, vai sair dos quilombolas, vai sair dos que residem em comunidade urbana, vai sair de subempregados, são esses. Esses têm legitimidade para chegar na mesa e dizer, não, isso daí não é o que nós queremos coletivamente. O que nós queremos é isso, isso e isso. Então, para dar um exemplo, para mostrar a questão da uma coisa é compensação, outra coisa é reparação. O governo, não foi o Estado, por conta, geralmente, da conferência, 2001, embora não tenha divulgado para nós que foi a conferência, a participação dele na conferência, mas ele tomou o quê? Tomou algumas providências. Bom, então, vou dar uma cota de 30% na universidade, uma cota de 30% na universidade para negros. Criou-se uma polêmica sobre isso, ele deu as cotas de 30%. Isso é o governo compensando, reconhecendo que houve um crime, tudo bem, mas ele está compensando. A reparação é o inverso. Nós vamos dizer para ele, não, nós não queremos 30%, nós queremos 100%. Mas 100% não vou dar, não, mas nós queremos 100%. Você quer dar 30%, nós queremos 100%. Então, a reparação é isso, é negociação. Evidente, na negociação, nós queremos 100%, eles querem dar 30%, na negociação nós vamos ter que chegar num ponto comum em que nós possamos. Então, isso daí contempla todo o nosso povo e é isso que você tem que dar. Então, a compensação, ele dá sem discutir. Ele deu uma cota de 30%, mas discutir com você, não. Simplesmente deu. Por quê? Ele tinha um compromisso internacional. Não disse para a gente, mas tinha um compromisso internacional. Eu vou falar aqui a estrutura do projeto de lei de iniciativa popular. Esse projeto de lei de iniciativa popular, ele está sendo executado nos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e fundamentado nos normativos existentes para que sejam elaborados os projetos de lei. Perfeito? Muito bem. A estrutura do projeto de lei é a seguinte. Você tem aqui um ofíciozinho de encaminhamento. É um ofício dizendo, excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, tá certo? Presidente da Câmara dos Deputados, etc, 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 etc. Em anexo, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei de iniciativa popular, etc, etc. Quando ele adentra a Câmara, eles dão um número para esse projeto de lei de iniciativa popular. Então, a gente elaborou o anexo do ofício de encaminhamento. O anexo do ofício de encaminhamento é o texto da lei. A ementa é onde você diz de que trata aquela lei,
E os artigos, depois vem a justificação. Chama justificação, justificativa ou exposição de motivos, você dizendo por que aquele projeto de lei deve ser examinado e aprovado. Vou passar para o outro, por favor. Bom, vamos lá. Anexo, texto. Projeto de lei de iniciativa popular, número 2015. A gente já elaborou esse ano, em março, que foi elaborado esse projeto de lei, depois de mais de anos de análise. Dispõe sobre a reparação aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil. Cria o Fundo de Reparação aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil, o Banco Nacional Cooperativo de Reserva de Reparação, a Câmara Nacional de Negociação da Reparação e dá outras providências. Esse caput aqui, isso aqui está na forma comum da maioria das leis. Tá certo? Muito bem. Esses são os artigos. Aqui a gente prefere utilizar de povos africanos escravizados. Nós não estamos utilizando mais o termo escravos. Meu avô foi escravo, eu sou descendente de escravos. Não, escravo ele não é escravo, ele é uma pessoa que foi escravizada, tá certo? Igual dizer, fulano é isso, assim, assim. Não, ele foi escravizado, para deixar claro que você não tem dentro do seu organismo, dentro da sua personalidade, algo que diga que você seja escravo. Tá? É só questão semântica, né? Artigo 1º. Aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil é garantido, como direito de justiça, indenização como reparação histórica pelos crimes de tráfico e de escravidão reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, na 3ª Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação, etc., etc., realizada na cidade de Durban, África do Sul, em agosto e setembro de 2001, onde é declarado que o tráfico transatlântico de escravos de africanos e sua escravidão e de seus descendentes constituem crimes da história, crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos e, como tal, exigem reparação. Perfeito? Parágrafo único. Os descendentes de povos africanos escravizados no Brasil, citado neste artigo, é definido como pessoa autodeclarada negra, preta ou parda, com traços fenotípicos que comprovem sua origem étnica africana. E mais 18 artigos. Esse tipo aqui de descendente de povos africanos do Brasil, citado nesse artigo, é definido como pessoa tal. Essa definição, ela partiu dos das diversas formas que vêm sendo apresentadas nessa questão das cotas universitárias, da UNB, da UFRJ e o IBGE. Se a pessoa se autodeclara preta ou se autodeclara parda, ela é descendente de africanos escravizados no Brasil, tá certo? Se ela é descendente de africanos escravizados no Brasil e tem traços fenotípicos, tem o nariz, cabelo, boca, características dessa descendência, ela também é considerada descendente, mesmo que ela não se declare negra. E a gente chama de negro, pretos, pardos ou todo aquele que tenha traços fenotípicos africanos, tá certo? Caso a pessoa tenha cabelo louro, olhos azuis, tá certo? E diga, eu sou descendente de africano, é necessário que ela comprove esse tipo de descendência. Para outros casos, não é necessário. Mais 18 artigos, vamos passar para o outro. Quando faltar, você me fala. Quando faltar 10 minutos, você me fala. Oi. Responsabilização do Estado. Eu não estou colocando o projeto de lei completo. Estou colocando as partes do projeto de lei que eu julgo mais relevante explicar nesse momento. Quem quiser o projeto de lei completo, é só fazer um contato comigo ou com outras pessoas da Organização de Libertação do Povo Negro. Essas pessoas vão disponibilizar o texto completo do projeto de lei. E a gente vai lançar uma campanha vai lançar uma campanha para recolhimento de assinaturas para que esse projeto de lei adentre o Congresso Nacional.
Então, quando for lançada essa campanha, a gente disponibilizará. Foi lançada em Minas, em Belo Horizonte, porque já foi lançada no Rio e lançada em São Paulo. A gente disponibiliza esse texto. Parágrafo único. O prazo de vigência da indenização/reparação será estabelecido entre as partes, nos termos da agenda de negociação da reparação para dependente tal, como previsto no parágrafo único do artigo 9º dessa lei. No artigo 9º, a gente fala como é que vão ser estabelecida a negociação. Outra coisa, reconhecimento da dívida e reparação dos prejuízos. Artigo 6º. A igualdade para o exercício de direitos e acesso a oportunidades implica o reconhecimento pelo Estado brasileiro da dívida histórica existente e reparação dos prejuízos por ele causados a seu povo. Firmado nesse entendimento, e dado que parcela substancial da riqueza do Brasil foi acumulada a partir das receitas auferidas com o tráfico negreiro, com a comercialização dos africanos e a exploração do trabalho do escravizado negro, é forçoso o Estado brasileiro reconhecer que as seguintes situações são inaceitáveis, exigindo reparação como objetivo de serem levadas a cabo drásticas transformações socioeconômicas. As seguintes situações são inaceitáveis. Vamos lá. Reconhecimento da dívida e reparação dos prejuízos. 1. Essas são as situações a que foram levados os descendentes escravizados por omissão do Estado, pelos diversos governos que constituem o Estado. 1. As condições são inaceitáveis, essas condições. As condições de pobreza endêmica dos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil, nas comunidades negras rurais, nos pequenos, médios e grandes centros urbanos, permanecem semelhantes às condições de vida nas senzalas e nos barracos, nas matas de seus antepassados na escravidão, e constituem crimes continuados, que trazem o passado para o presente. 2. São negros e negras, a maioria absoluta da população carcerária, das vítimas do genocídio com foco no extermínio da juventude, dos moradores em habitações precárias, sem saneamento básico, dos sem teto, sem terra, população de rua, subempregados, idosos sem amparo, das crianças e adolescentes em situação de risco e das vítimas da violência policial e de todos os tipos de opressão. 3. A baixa qualidade da educação, o péssimo atendimento à saúde, a persistência das doenças endêmicas, a precariedade dos transportes, os entraves ao acesso a bens culturais, ao lazer, a má alimentação popular, o desrespeito aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e às suas manifestações religiosas, têm como alvos principais os moradores de territórios vulneráveis, constituídos de negros e indígenas. Territórios vulneráveis são favelas, mocambos, palafitas, quilombos, tá certo? E outras condições, e outros locais. 4. Dado que a riqueza nacional tem origem na exploração de mão de obra, no genocídio racista do povo negro e dos povos indígenas e na expropriação de seus territórios e recursos naturais, fato que vem se repetindo com as comunidades quilombolas, é imperativo que haja garantia imediata e restrita de seus direitos territoriais, culturais e civis das áreas tradicionalmente ocupadas por essas comunidades, bem como apoio a seu desenvolvimento com a utilização dos recursos econômicos, políticos e humanos que se fizerem necessários. Então, nas comunidades quilombolas, elas exigem que sejam aplicados assistência técnica de técnicos da Embrapa para a produção rural, linhas de transmissão para o atendimento em termos de energia elétrica, de beneficiamento de produtos agrícolas, linhas de créditos para aquisição de equipamentos agrícolas, estradas, comunicação com outros locais para escoamento da produção, etc, etc. Agora, o que eu quero fazer pergunta é assim, como que vai ser, isso vai ser temporário, vai ser com tempo, né, para ser cobrado, né? Isso que eu quero saber, se vai levar... Em quanto tempo vai demorar para implementar essas ideias?
que a gente sabe do sofrimento deles, né? Eu gostaria de saber, sim, será que leva muito tempo? Essa é a minha pergunta. Ok, Lady Jean, muito obrigado. A outra Lady Jean perguntou se demora. A Lady Jean falou assim, olha, tá na hora desse tipo de negócio. É uma pergunta das mais pertinentes que houve nesse seminário até o momento, tá certo? É uma das perguntas mais pertinentes que eu acho que tem das pessoas. Pertinente. Demora? A questão é a seguinte, a demora depende de nós. A gente está pensando em instalar um comitê de lançamento de assinaturas aqui. Se a gente conseguir 1,5 milhão de assinaturas em 5 estados brasileiros, com no mínimo 0,3%, e principalmente no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, e no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas, a gente consegue, em menos de um ano, a gente consegue entrar com o projeto de lei de iniciativa popular. Depois a gente pretende fazer talvez uma carreata, uma caminhata para ir em Brasília pressionar o Congresso. E mesmo assim o Congresso não aceitar, a polícia solta bomba, dá tiro, matar um dos nossos, a gente continua. E mesmo que no caminho alguns morram, outros virão para... Perfeito? Demora. A sua pergunta é... Ele diz que o negro já está morto, está moribundo, mas... O samba agoniza, mas não morre. Bom dia a todos. Vladimir já falou, né? Vocês podem me chamar de Filó. Meu nome é Flávia Filomena. Meu pai era um contador de histórias, minha avó, minha mãe, né? E isso me trouxe na minha vida, na minha profissão, um argumento, né? Foi um instrumento de trabalho, né? E a valorização da criança negra, a aceitação da criança negra, a autoestima da criança negra, ela só vai se dar se a família e a escola fizer uma parceria, e porque ela só vai se sentir valorizada se a sociedade a respeitar, se aquela escola a respeitar, se aquele grupo a respeitar. Senão, vai ficar cada dia mais demorado, como diz a moça perguntou, né, quanto tempo vai demorar. Se não tivermos, né, gente em todos os lugares, né, onde estivermos, no salão de beleza, na feira, na fábrica, na indústria, na escola, para poder sensibilizar, né? Então, a Lei 10.639 realmente não nos garante nada. Ela é um instrumento muito favorável, mas precisa ser implementada, precisa ser cobrada, precisa ser divulgada até dentro dos UMEIs que recebem lá, que estão nos parâmetros curriculares nacionais, mas não está acontecendo ainda de fato, não. É preciso mais atividades, é preciso de uma investidura maior. Então, vou contar para vocês uma história de um rei que se chamava Red Rua. É uma história do Congo belga. Esse rei tinha uma filha de extraordinária beleza, chamava-se Arondo. Arondo tinha os lábios vermelhos da cor de pitanga. Ainda passava um creme, naquela época não falava batom, né? Era um creme da cor de pitanga. Ela gostava muito de roupas brancas, adorava se vestir com vestimentas brancas, ficava mais bonita ainda. Mas o rei Red Rua dizia, não adianta que um homem venha me oferecer tesouros para se casar com Arondo, porque não a levará. Não adianta que um homem venha me oferecer castelos para se casar com Arondo, porque não a levará. Para se casar com Arondo, um homem tem que prometer sofrer se Arondo sofrer, morrer, se necessário for, se Arondo morrer. Esta é a condição para se casar com Arondo. Muitos pretendentes apareceram, mas quando chegavam, ficavam sabendo das condições para se casar com Arondo, logo desistiam. Até que um dia apareceu naquele lugar um homem que se chamava Akenda Mbane. Akenda Mbane quer dizer aquele que não volta ao mesmo lugar. Só vai no lugar uma vez. E ele se apresentou ao rei e disse, majestade, tenho interesse de casar com sua filha Arondo. O rei falou, está ciente das minhas condições? Ele falou, não tem problema. Fui batizado pelas leis de meu pai.
Meu nome, Akenda Mibani, quer dizer aquele que não volta duas vezes ao mesmo lugar. Portanto, aqui estou e peço a mão de vossa filha em casamento. Aconteceram-se as núpcias. Arondo se casou com Akenda Mibani, aquele que não volta duas vezes ao mesmo lugar. Estava linda, um vestido branco maravilhoso, muitos colares, braceletes, brincos maravilhosos. Acho até que tinha na cabeça um turbante feito pela FAO. Maravilhosa estava Arondo, deslumbrante. Após as núpcias, o casal foi morar numa aldeia próxima ao castelo. Akenda Mibani, aquele que volta duas vezes ao mesmo lugar, era caçador. Tinha pele negra e lustrosa, feito o pelo da pantera negra quando pula na chuva. E Arondo, cada dia mais apaixonada pelo seu marido caçador. Certa vez, Akenda Mibani, o homem que não volta duas vezes ao mesmo lugar, foi caçar 2 javalis e mandou dizer: Majestade, aqui está um, o outro está lá, perdido. O rei achou aquele estranho. Como que pode? Mata 2 animais e deixa um lá no mato, perdido? Não, volta lá e busca a caça perdida. Ele: fui batizado pelas leis de meu pai. Meu nome é Akenda Mibani, o homem que não volta duas vezes ao mesmo lugar. Portanto, não posso voltar. Ele: me explica onde está que eu vou mandar buscar. Não posso, majestade, porque eu acho que isso também faz parte da profecia. Não posso. Passados alguns dias, Akenda Mibani foi caçar novamente e dessa vez matou 2 antílopes. E mandou um para o rei e o outro deixou onde caçou. Chegando lá, o rei ficou sabendo que ele tinha matado 2 antílopes e que um tinha ficado no meio da selva. Então, o rei mandou ele buscar, outra vez, o animal morto e que ele não trouxera. E ele respondeu: já disse, não posso. Fui batizado pelas leis de meu pai, Akenda Mibani, o homem que não volta duas vezes ao mesmo lugar. O rei já estava ficando muito chateado com aquele negócio, preocupado com tantos animais mortos e deixados no mato. E os dias foram passando, e um certo dia chegou na casa de Akenda Mibani a notícia que tinha chegado um barco com muitas especiarias, muita coisa vinda de fora, né, dos recantos lá da África, e que estavam vendendo, que era a tribo dos Orunguns. E ele queria fazer uma surpresa para sua mulher, Arondo, que Arondo gostava muito de presentes. E ele convidou Arondo para ir buscar uma caixa que ele tinha visto lá no navio dos Orunguns, e ele queria presenteá-la. Chegando lá, Arondo nem quis saber o que tinha dentro da caixa. Só de ver o tamanho, a beleza da caixa, o material da caixa, a mulher logo se interessou. Porque mulher, vocês sabem, né? Adora presentes, não importa nem o que tem dentro da embalagem. E eles levaram a caixa para casa. Deixaram a caixa ali, e muitos dias depois, Arondo virou para o marido e falou: Akenda, ainda não abrimos a caixa que compramos dos Orunguns. E ele então abriu a caixa e tinha ali alguns objetos, muitos tecidos e outras coisas mais. E Arondo ficou ali, né, se distraindo com as novidades, enquanto Akenda foi para o quintal. De repente, Akenda Mibani escuta um grito de horror. Que foi, mulher? O que te aconteceu? Ai, não sei, esses tecidos, alguma coisa, saiu uma poeira daqui e me deixou assim tonta, estou passando muito mal. Mulher, não fala isso, porque se você sofre, eu tenho que sofrer também. Foram essas as condições. Eu sinto muito, minha cabeça dói demais. Ele então pegou um pano, passou um unguento na cabeça de Arondo, envolveu em faixas e enfaixou sua cabeça também. E mandou avisar o rei que sua filha não estava bem. Quando o rei chegou, encontrou a filha na cama, já com a cabeça enfaixada. O que tem, minha filha? Pai, sinto uma dor terrível. Acho que vou morrer. Não diga isso, Arondo, nem de brincadeira. Porque se diz que vai morrer, com certeza morrerá. E Akenda Mibani virou: e se você morrer, terei que morrer também? Foram essas condições para me casar com você? Não demorou muito. Arondo foi definhando e faleceu. O rei, então, falou com Akenda Mibani:
sinto muito, meu caro, mas as condições para desposar minha filha era que morresse também. Ele não se fez de rogado, deitou no chão, feito morto, e ali ficou. Foram preparados funerais e foi marcado a hora do enterro, que ia ser no Monte Riamai. E seguiu o cortejo com os 2 caixões. O de baixo era de Arondo, o de cima era o de Akenda Mibani, o homem que não faz 2 vezes o mesmo caminho. Quando eles chegaram lá no Monte Riamai, cavaram 2 covas e colocaram os 2 corpos, né? O de Akenda Mibani se passando por morto e de Arondo. E ali depositaram todas as coisas do casal. Facas, garfos, colheres, estatuetas, objetos de cama e mesa. Fecharam os caixões, fecharam a cova. De repente, Agambuai, o sábio daquele lugar, chamou o rei e disse: Majestade, acho melhor cavar mais fundo essas covas, porque aqui é lugar de muitos leopardos, e pode ser que um deles venha comer o corpo de sua filha. É isso que você quer para ela? O rei, ainda choroso, pediu: então tira os corpos. Tira. E foi retirado o caixão de Arondo, o caixão de Akenda Mibani, que estava se passando por morto. E eles cavaram mais fundo, e depositaram primeiro o caixão de Arondo, fecharam a cova. Quando eles iam pegar o caixão de Akenda Mibani, este levantou do caixão e disse: sinto muito, majestade, eu sou Akenda Mibani, fui batizado com a lei de meu pai, e não posso mais voltar, não faço 2 vezes aquele caminho. Assim ouvi, assim lhes contei. Entrou pelo bico do pinto, saiu pelo bico do pato. Quem quiser, que conte 4. Então, foi dessa forma que eu levei as histórias dentro de um baú também, né? Livros assim que tratavam das questões do cabelo, como as tranças de Bintu, como o cabelo de Lelê, a menina bonita do laço de fita, né? Livro de heróis, como Quiricu, livro de bebês, como Tanto, né? Uma família que tem um bebê, uma família negra com seu bebê, e que todos gostam daquela criança, Tanto, e muitos outros. E eu, então, como mãe, como bibliotecária, como mediadora da leitura, como contadora de histórias, o que eu acho que a gente pode utilizar também, né, nesse processo de reparação, é toda essa literatura, todos os contos da tradição oral que está aí à nossa disposição, começando da nossa casa.
nome é Rô Fatauá, sou coreógrafo, dança afro e tenho um trabalho comunitário aqui no bairro São Geraldo. Eu acho super importante, mesmo que não seja para nós agora, que a gente está plantando essa semente, futuramente os nossos filhos, nossos netos vão usufruir. É muito importante estar reunindo, trazendo pessoas de outros lugares, porque a luta é constante. E se a gente não manifestar, nós não vamos conseguir nada. Meu nome é Rita de Amorim, sou de Sabará, Minas Gerais. Sou produtora cultural e eu acredito nessa proposta das reparações. Espero que talvez meus tataranetos, né, daqui 100 anos, venham ser beneficiados por essa proposta. Obrigada. Sou todo eu, criança, sem prudência de nos dar afago. Se não me vês como sou, não perco a renascença nem apago. Apago um rio. Venho de Olorum, de Aruanda, de meus pais. Venho de Jesus, Adão e Eva. Oxumaré, sou meus ancestrais. Venho de Olorum, de Aruanda, de meus pais. Venho de Jesus, Adão e Eva. Oxumaré, sou meus ancestrais. Entro em ninho de bom e ruim. E assim, meio assim, virei macamate. Como um caroço de feijão, morre pra renascer. Gosto da vida e da morte, vivo com azar do sorte. Não estou sozinho e me sinto mais forte. E agora, com a sua licença, e obrigado pela presença, mas antes de eu aqui chegar, já foi dada a sentença. Diamante em bateia. Da canção eu faço carta de euforia, liberdade de quem anseia, pois proclama mentira quem tem medo da verdade. Nem o canto da hipocrisia, nem sua perversidade importam, pois rei, que é rei, nunca perde a majestade. Salve, salve os heróis da liberdade, salve, salve Zumbi dos Palmares, salve Chico Rei, salve Mestre Ambrósio, salve Jesus Cristo, salve Nossa Senhora do Rosário.
nessa terra tudo dá, terra de índio. E o caboclo mandou falar, também sou índio. A pele do cara era clara, e Clara, sua filha negra, cantava em Yorubá, um canto para seus santos. Que bloco é esse? Quero saber. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o menino negro que vim cantar pra você. Somos pilotos, somos bem legal. Temos cabelo tudo, somos pré-limpado. Temos pilotos, somos bem legal. Que bloco é esse? Eu quero saber. No mundo negro. Meus ancestrais, vazios em caminhos negreiros, uns moedos de ondas de aqui chegaram, a boca secada de sede, caíram no sul do passar, e eram das matas debaixo do nada do meio, das cidades passar, a todos de São Pedro Velho, Santa Maria, São Pedro Pequeno e uma cavalaria. É bom ter prazeres com o afro-brasileiro, nossa cultura se expande pelo mundo inteiro, tem até o canto mundo do igual e bandeira. Computadores, placa, celular, rádio de desemprego, onde me vem pra gente se comunicar. No mundo das computadores, placa, celular, rádio de desemprego, e onde me vem pra gente se aquilombar. A gente quer falar as coisas que a gente sente, essas urgências urgentes, positividade das atividades, axé e em pé. Valeu. Bom dia, eu sou Ibrahim Agai, sou senegalês, radicado no Brasil há 17 anos. Hoje eu sou cônsul honorário do Senegal em Belo Horizonte e também presidente do Centro Cultural Casa África. Primeiro, a gente tem que fazer uma revisitação um pouco da nossa história e da história da humanidade. Eu acho que nós tivemos várias fraturas muito profundas e uma delas, talvez uma das mais profundas, seja a escravidão negro-africana. E essa escravidão mudou praticamente o modo de sentir e de agir do mundo inteiro. E as relações étnico-raciais nunca foram a mesma coisa desde então. Nós estamos participando desde então a discriminação racial, ao racismo, a coisificação do ser. E o ser humano cada vez mais está perdendo a humanidade que está em si. E eu acho que quando nós falamos de reparação, não tem uma coisa mais legítima de povos que foram subjugados durante muitos anos, durante muitos séculos, que tiveram todos os seus direitos negados, que tiveram um trabalho forçado durante muitos séculos, de olhar para esse povo e de ter uma solidariedade, uma nova tipo de solidariedade, um novo tipo de reumanização do ser humano. Eu acho que a importância das reparações, ele se dá nisso. Eu acho que é rehumanizar o ser humano. Então, eu acho que olhar para essa grande parcela da população brasileira, olhar essa grande parcela da população mundial que tiveram uma contribuição significante na evolução e no desenvolvimento do ser humano em geral, em todas as áreas do conhecimento, eu acho que é a coisa mais legítima que existe. Meu nome é Eli Semog, eu sou poeta, escritor e atualmente secretário executivo do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, além de militantes das causas da reparação. Nós estamos iniciando a luta pela reparação praticamente agora. Tivemos alguns ganhos nos últimos 30 anos, principalmente por meio
de ações afirmativas, de políticas de ações afirmativas, mas elas não são absolutamente suficientes. O que nós precisamos é mexer de forma radical no racismo e de forma radical na situação sociopolítica do negro brasileiro. E as reparações têm como perspectiva essa mudança, né? Essa mexida. Nós dependemos de um processo de mobilização intensa. O seminário aqui em Belo Horizonte é um seminário que reuniu quase 200 pessoas, então isso é muito significativo e nós vamos dar continuidade a esse trabalho pelo Brasil inteiro. Vamos começar a campanha de assinatura para encaminhar o projeto de lei de iniciativa popular. É um projeto arrojado, uma proposta arrojada, implica naturalmente numa mudança estrutural da forma como o negro está inserido na sociedade brasileira. E aí eu pensei assim, nós temos que falar da realidade da favela, da periferia, mas peraí, quem está na favela também não ama? Quem está na favela também não tem família? Então essa música é uma homenagem a todos os casais da periferia, aqueles casais que resistem, que caminham junto, que batalham junto, que crescem junto. Essa música fala de um amor puro que na música brasileira se perdeu. A gente tenta retomar isso. Tudo que eu quero mais e muito mais. Yeah, eu diria que você me dominou de vez. Eu diria a você que eu quero outra vez, mas eu diria de uma vez que quero amar você. Hoje eu só quero amar você. E pra acabar, todo mundo vem cantar, vem. E celebração, amor, é assim, ó. Hoje eu só quero amar você. Mais uma vez, hoje. Quem sabe cantar, canta comigo, vem. E tá bonito demais, e tá bonito sim. Pra encher esse lugar de amor, vem. Hoje eu só quero amar você. Então é isso. E agora a gente vai falar de uma viagem espacial. Imagine um lugar onde não existem guerras, onde não há violência. Esse lugar existe. Mas por enquanto eu só posso imaginar. É não, Tom? Pode imaginar. Imagine. Meninas, imaginadas é uma palavra que não existe. Se você procurar no dicionário imaginadas, a palavra não existe. E aí, uma noite, quando em sonho, eu tive essa ideia. Sai do chão, levanta aí, sai do chão, levanta aí, vocês também, sai do chão, levanta aí, vai dançar lá, vai curtir aí, toca. Imaginar se encontrar um lugar pra andar pra outra galáxia já. Melhor que sua casa, melhor que sua área, numa viagem interplanetária que se tem alguns frutos, tecnologia, sistemas integrados em rede, audaciosamente isso, onde nenhum homem jamais esteve nas estrelas me abrigar, pois deve ser o único lugar onde não há guerras, violência, mas como provar? Somente indo lá, ó, esse é as formas que eu vou te levar. Vem comigo, irmão, não tem perigo, eu sei que o ser humano tem medo. Todos gêneros, recreação, resultado, sintonia, melhoria da imagem, cultura, democracia, sabe as palavras, a paz, não pode ser a sabedoria, é a bagunça e hipocrisia, os ensaios da evolução humana que queria, ele criou a bomba e o clima, agora cresceu todo o espaço, impossível, menos fácil, o povo assim que manda cruz, não pode ser colonizar, via lá que eu quero chegar, via lá que eu quero descansar, sentado debaixo da árvore, no parque.
a nossa caminhada, né, ela está nessa intermediária desse projeto de reparações, né? Mas é uma caminhada que já vem de longa data. E nós entendemos que esse projeto de reparação, capitaneado pela OLPN, vai ser uma oportunidade de nós reivindicar os nossos direitos de uma forma mais contundente e, assim aprovado, levar esse projeto para o povo, independente de ser negro, mas aonde o negro estiver, para dar a ele uma condição de cidadão melhor. Esse caminhar, como eu já sou entregante da própria OLPN, né, é mais uma etapa. A gente vê com sucesso, porque nós estamos fazendo esse lançamento em várias capitais, né? Minas não pode ficar para trás, segundo o colégio eleitoral. Então, nós vemos com a oportunidade assim, de estar realmente levando a proposta da OLPN, levando a nossa proposta de defender esse projeto e acreditando que a gente possa fazer essa mudança. Eu sou Adriane Cruz, da Associação Mães que Informam. Nós trabalhamos com a pessoa com deficiência, respeitando todas as suas ações como cidadão. Bom, a importância de estarmos aqui é que a pessoa negra, em toda a sua existência, tem sido lesada pelo país, tem sido lesada pelos governos, e nós precisamos de nos mobilizar, nos atentar para essa importância da nossa raça, das nossas pessoas, da nossa vida como cidadão no país, sermos reconhecidos e tomarmos posse do que é nosso de direito. Não tomar posse apenas de um nome, de uma identidade, mas de uma identificação real e com preservação de condições para sermos iguais. Nosso interesse é de igualdade, e ser igual tem de ter um patamar, uma sustentação para que isso aconteça. Sem essa reparação, vamos viver a nossa vida inteira com diferença muito grande das outras sociedades. Por isso é importante que todas as pessoas reconheçam, saibam, sejam informadas que existe a reparação, que existe essa possibilidade e que possamos tornar cada vez mais uma coisa normal, uma coisa que toda a sociedade sabe, a importância do negro, o valor do negro e por que estamos aqui, para que se reconheça a nossa cidadania plena. Isso pra mim é presente de negro. Abolição é lutar no meu dedo. Eu sei que muita coisa mudou. Hoje o chicote é a caneta do doutor. E em 2000, não sei que a ONU declarou o tráfico negro é crime contra a humanidade. Os responsáveis do Brasil deveriam negociar. Você tá achando que é brincadeira? O povo está aqui lutando por uma causa verdadeira. Pode crer então, a mão pra cima, senhor. Nossa causa é, vamos lutar. Reparação histórica, queremos já. O tempo passou e a reparação, união pra nossa geração. Nossa causa é, nós vamos lutar. Reparação histórica, queremos já. O tempo passou e a reparação, união pra nossa geração, pra nossa geração, pra nossa geração, pra nossa geração. Pode crer então, nossa causa renova. Nós vamos lutar. Reparação histórica. Isso é agora, ou tudo nós se recabar. E resolve o Senhor, nossa criação. E todos os nós, eu sou sempre a perder. Quem perde, altera a forte para que não errou. A sua mão armada é a primeira vez que eu venho diante disso tudo. Não posso evitar a padecer esse mundo. Pessoal, eu entendo, nós entendemos que uma organização política ela envolve vários grupos e organizações e tipos de ação dentro da sociedade. Então, uma das formas mais ativas de luta política nos últimos tempos é a sequência funk, rap e hip hop, tá certo? É uma das formas mais fortes, mais integradoras e mais verdadeiras de luta étnica. Perfeito? Então, eu fico muito feliz de ver que as pessoas que hoje são jovens adultos, já jovens adultos, estão repassando essa experiência de luta, de ação, de autoestima
para essas pessoas mais jovens, entendeu? Então não adianta as pessoas alguns tentarem desqualificar e outros tentarem endeusar. Na verdade, o hip hop é a forma mais poderosa que nós temos de ação cultural hoje, nos últimos tempos, e eu entendo que nos próximos anos. Parabéns, Evandro MC. Parabéns, Daniel do Rap. Parabéns, DJ A Coisa. Tá certo? Parabéns para todos nós que estamos integrados numa luta única. Tá certo? É uma luta sem retorno. Tá certo? Como diz o meu amigo Wilson Novaes, nem um passo atrás. Sobrevivo, vivo da vida louca que eu levo, com os meus parceiros, eu só levo. Consciente. Eu vou pro baile, dessa doida vida louca que eu levo. Vou com a tua licença, liberamente, eu sei. Sérgio Mendes, sou da organização de luta pela libertação do povo negro no estado do Rio de Janeiro, sou do estado do Rio de Janeiro e sou fisioterapeuta, é minha profissão, a minha formação. A importância que eu vejo na realização de um seminário
justamente nós trazemos a informação e o conhecimento do que é a reparação histórica nesse país e o que nós precisamos fazer enquanto luta política para atingir esse objetivo que é a reparação com o povo negro e os povos indígenas do país. Eu estou sentindo que, na realidade, aquele objetivo que nós estamos buscando, nós estamos conseguindo atingir, obviamente, de pouco impacto, mas nós estamos conseguindo atingir esse objetivo, que é levar a informação e a formação política para essas pessoas. Meu nome é Júlia, tenho 18 anos e sou estudante. Bom, a importância desse evento é para principalmente diminuir o sofrimento que os nossos antepassados tiveram e que ainda é reflexo na nossa sociedade hoje. Porque a gente vê que muitos negros estão marginalizados, vivem em nossas favelas, são a maioria dentro das prisões, né? Por exemplo, quando eu comecei a assumir meu cabelo, muitas pessoas me apoiaram, mas muitos também me criticaram. Então, de certa forma, eu sofri um pouco. Então, o preconceito ainda está dentro da nossa sociedade. E é importante para que a sociedade de hoje, isso diminua esse preconceito na sociedade de hoje e que as gerações futuras já cresçam livres desse preconceito. Eu sou Reginaldo Bispo, da Coordenação Nacional Provisória da ULPN. Esses eventos devem se multiplicar com muita frequência pelo Brasil afora. No próximo final de semana a gente vai estar realizando um em Porto Alegre e tem o mesmo propósito: divulgar a proposta da reparação, divulgar a campanha pela coleta das assinaturas para o projeto popular da reparação. É a maneira como nós temos de nos aproximarmos da população, que é a população-alvo, e que é a população que vai assinar e que vai se mobilizar e multiplicar para levar adiante a campanha, para levar adiante os objetivos e para conquistar a reparação, pressionando o Estado brasileiro. Então, para nós que não temos televisão, jornalões, rádio, esse contato direto é a forma mais tranquila, apesar de trabalhosa, mas necessária para se garantir uma grande mobilização, uma consciência e um processo organizativo capaz de conduzir a campanha a bom termo, tão logo a gente atinja a 1.400.000 assinaturas. Belo Horizonte é o terceiro lançamento da campanha que nós fazemos. Foi feito primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e agora em Belo Horizonte, e depois em outros estados. Eu acho que a qualidade dos debates ontem na Faculdade de Engenharia foi muito bom, foram muito bons os debates, o interesse das pessoas foi muito interessante, a necessidade de compreender o que é que está rolando, o que é que há de conteúdo nessa campanha e nessa proposta,
Enfim, eu acho que em termos de qualidade, ontem foi excepcional. Agora, hoje, eu realmente me surpreendi, porque a participação popular nos bairros, se esse interesse ficar demonstrado nas atividades que nós vamos fazer no próximo final de semana em Porto Alegre e se confirmar em outras periferias do Brasil, eu não tenho dúvidas de que a campanha será vitoriosa dentro de um ano e meio. Eu entendo o seguinte, que o Brasil só será um país melhor quando todos os seus cidadãos forem tratados de maneira igual, que todos tenham as mesmas oportunidades, que todos tenham possibilidade de desenvolver todo o seu potencial. Para isso, a gente luta pela reparação para que aquelas populações vulnerabilizadas que moram em favelas, mocambos, palafitas, quilombos, que essas pessoas tenham melhores condições de vida. Esse é o objetivo principal da luta pela reparação. Esse evento tem por objetivo o compartilhamento de informações sobre reparação para que as próprias comunidades que serão beneficiadas, elas tenham condições de lutar na busca da realização do seu direito pela reparação. As próprias comunidades. E nós somos da Organização para a Libertação do Povo Negro. Essa organização tem como uma das estratégias de luta para um poder compartilhado, para um Estado redefinido sob o conceito de nação, a gente tem como uma das táticas de luta a busca de reparação às populações que estão vulnerabilizadas. Porque, em elas estando capacitadas a lutar por melhores condições de vida, consequentemente, toda a sociedade brasileira será beneficiada por isso. Porque o Brasil só será realmente um país digno quando todos os cidadãos tiverem as mesmas oportunidades para realizar o seu potencial de vida. Tá certo? Isso o principal, é esse o objetivo. O objetivo principal. Agora, na verdade, o caminho já é parte do resultado. Ou seja, o compartilhamento, a troca, a fraternidade, o ambiente de luta comum, isso já torna a vida de todos nós mais ricas. Aqueles que detêm um conhecimento, eles repassam esse conhecimento para aqueles que têm menos. E aqueles que têm menos conhecimento de um determinado assunto, mas conhecem mais sobre outras coisas, também repassa para você. Ou seja, é sempre uma troca. A gente sai sempre mais energizado da troca com pessoas, da troca produtiva de coisas boas com seu semelhante. Eu acho de positivo o debate político que ocorreu no Centro Cultural FMG, com as ideias que resultaram daquela parte do evento, e positiva a energização que a cultura, no caso de cultura, eu estou falando de música, de dança, da comida, né, tanto brasileira quanto africana, da participação de crianças, da contação de histórias. Essa parte político-cultural Congado, Moçambique, essa parte cultural, ela nos energiza muito para a luta. Dá em torno de 200 bilhões de reais durante 30 anos, só para dar um número. Mas, na verdade, essa negociação é mais para nos empoderar para que nós lutemos pela conquista de um poder compartilhado dentro desse Estado, que é um Estado iníquo, tá certo? É um Estado traiçoeiro, sanguinário e ladrão. E nós vamos transformá-lo num Estado sem esses estigmas, tá certo? Em que você se sinta feliz de ser brasileiro e se sinta um cidadão integrado ao processo social. Todos se sintam cidadãos integrados. Não só nós, negros, pobres e estigmatizados, como também os brancos, porque essa opressão, ela também ataca, é patológica para a população que se diz branca, né? Vem dançando, curando, quebrando com a força da fé. E lá vem João, e lá vem José. Vem dançando, curando, quebrantos com a força da fé. Na caixanga de
soca no pilão. A maldade ele soca no pilão. A doença soca no pilão. A miséria soca no pilão. A saudade soca no pilão. A angústia soca no pilão. A saudade ele soca no